Olá, meu nome é Maria Eduarda e nesse vídeo eu vou mostrar a minha implementação no trabalho 2 da disciplina de LPO. O trabalho consistia em montar um motor de jogo com cenas, objetos, componentes, e eu vou apresentar ele com base nas atividades que foram propostas, nas tarefas que foram propostas. Vamos começar com a tarefa 1, A1, que é a criação e operações de um jogo. Bom, para desenvolver essa tarefa eu criei a classe Game. Como foi descrito, né, na tarefa, um jogo ele tem uma lista de cenas. Então, o meu construtor ele tem esse ArrayList, que é a minha lista de cenas. E também, um jogo ele também é iniciado com a main scene, que é uma cena. Todo jogo ele já tem a main scene. Além disso, tem alguns métodos, né? O método de adição de cena, o método de remoção de todas as cenas, busca, né, de uma cena com base no nome, o método que lê de um arquivo uma cena e adiciona no jogo. Nesse método eu usei o buffer, que foi explicado em sala, né, em aula, e eu utilizei também o arquivo disponível lá no GitLab, do Reader e do Writer, que me ajudou a implementar isso daqui. Bom, o meu Reader, ele se baseia nas linhas, né? Então ele pega uma linha. Eu utilizo também bastante o strip e o trim. Acho que eu não... Aqui, ó. O trim e o strip. E esse strip leading também, que foi uma função adicionada a partir no Java Útil a partir da versão 11, se eu não me engano. Ele serve para tirar os espaços no começo e no final de uma linha. Então, como eu uso a indentação para me basear quem é filho de quem no arquivo, eu tenho que usar o strip para buscar uma palavra só, tipo a palavra cena. Se ela tem um espaço antes, cena com espaço antes não é igual a cena sem um espaço antes, né? Então eu preciso remover esses espaços para fazer esse tipo de comparação. Então eu vou na minha linha e busco, é uma cena? Se for uma cena, eu adiciono isso daqui. Se for um objeto, eu faço isso daqui. Se for um componente, eu faço isso daqui. No caso, para adicionar um componente, eu preciso que já tenha um objeto, né? Porque um componente sempre está dentro de um objeto. E para adicionar um objeto, eu preciso ter uma cena, né? Porque um objeto não é nada sem uma cena. Um objeto precisa de uma cena. Aí eu tenho o meu método forEach, que ele executa uma função para todos os elementos da minha lista de cenas. E aí eu utilizei esse consumer, que ele trabalha com lambdas. Ele é dessa pasta, desse import que eu fiz, java.util.function.consumer. Ele não vem no Java Util todas, né, porque ele é uma função, então eu tenho que importar ele todo. O meu método display, né, que exibe todas as cenas, só que ele é meio ladrão, né, porque ele não é um método que faz tudo sozinho. Ele dá um each, um for, né, no caso, nas minhas cenas, e aí ele utiliza a função de display da minha cena, né, e não dele mesmo. Tem a função também de escrever no arquivo, também utilizei o buffer, né. A de escrever eu achei ela mais tranquila do que a de ler, que é só você colocar tudo lá e utilizar a função que eu criei em cada componente, que é o serialize, que ele transforma uma linha numa linha escrita bonitinha, do jeito que é no arquivo. Então ele pega as informações de um componente e transforma numa linha escrita como é no arquivo, né? E esse método auxiliar, que ele é para escrever os objetos por causa da indentação, né? No caso eu coloquei aqui no readme, ficou com a indentação para cada filho, né, de 2 espaços. Então esse writeGameObject faz isso. Aqui o serialize. Bom, essa foi a atividade A1. Agora a atividade A2 é para a criação e operações de uma cena. Para desenvolver ela, eu criei a classe 100. Essa classe ela tem uma cena, ela tem um nome e uma lista de objetos. Então, para criar ela, eu preciso do nome dela e da lista de objetos. No caso, uma cena padrão, ela já vem com 3 objetos, que é o transform, não, que é o que é o cube, o light e o main camera. São
que são objetos do tipo Camera, Light e Mesh. Eles são padrão já, toda vez que você cria uma cena ele já vem. No caso eu defini valores para ele, porque como eu não fiz uma interface interativa com o usuário, eu defini valores padrão. Aí tem o getName, setName, addRootObject, que adiciona, né, objeto na lista de objetos, removeAll, get, e o forEach também, que eu utilizei o consumer também. E para desenvolver a tarefa 3 agora, a 3, que é a criação e operação de um objeto do jogo. Eu criei a classe GameObject, que são os objetos do jogo. Um objeto de jogo, ele tem um nome, uma cena, que é o pai dele, né? Então, todo objeto ele é de alguma cena. O parent, que pode ser nulo, né? Porque um objeto, ele pode ter outros objetos dentro dele. Então, também tem a minha lista GameObjects, que são os filhos, né? Do meu GameObject, do meu this.GameObject. E também tem uma lista de componentes. Então, um objeto, além de outros objetos, também tem componentes. Esse é o construtor, né? Construtor padrão. Todo objeto, ele, além das informações dele, também inicia com um transform. Então, todo objeto tem um transform padrão. Então, os métodos dos getName, getComponents, getChildren, getScene, getParents, getComponent, que daí é só um componente da lista de componentes. setName, addChild, remove, child, né, no caso, removeAll. Tem o forEach também, que eu utilizei o consumer. Esse aqui é uma função auxiliar que eu criei, que verifica se tem algum determinado componente na lista de componentes. Que no meu addComponent eu adiciono somente se não existir um outro componente do mesmo tipo. Porque o objeto ele só pode ter um componente de cada tipo. Aí no meu removeComponent eu verifico se é do tipo transform, porque eu não posso remover o transform padrão que vem no meu component, ou no meu object. RemoveAllComponents menos o transform, eu utilizo essa função removeIf. Essa função ela vem no Java útil. É um remove com if integrado. O forEach component também com consumer. O display, ele tá grande assim porque eu utilizo a indentação. Então, quando eu for imprimir, utilizar o display lá na main, eu mostro como fica a indentação, fica bem visível, né? Fica fácil de ler. Bom, essa foi a implementação do GameObject. Oh, meu Deus. Agora, na tarefa A4, é a criação e operações dos componentes. Bom, como os componentes, dado o diagrama, né? O diagrama aqui em cima, os componentes poderiam ser de 4 tipos. Eu criei componente como uma interface. Que interface componente, que tem esses 3 métodos. E as classes que implementam esses métodos, né? A classe Transform, Mesh, Light, Camera. Deixa eu fechar esse daqui. A classe Transform aqui, a classe Mesh, a classe Light e a classe Camera. A classe Transform, ela, além de implementar os métodos da interface, ela tem um owner. Todas as classes aqui têm um owner. Então, o owner é a qual objeto eles pertencem. Então, a classe Transform pertence ao objeto owner, né? E o Transform, ele tem 2 vetores 3D, que é a posição e a rotação, e tem uma escala. Os vetores 3D, para eles, eu criei essa classe basiquinha aqui de vetor 3D. Aí tem os métodos, construtor padrão, o construtor com os parâmetros, né? Se eu quiser definir um valor para o meu transform. GetName, serialize, que foi o que eu falei lá na impressão. Então ele pega todos os valores e transforma numa string. Eu utilizo esse locale aqui, porque ele estava colocando vírgula aqui no meu float. E aí estava dando problema na hora de ler o arquivo de novo. Então, toda vez que for colocar um arquivo para ele ler no reader lá, precisa ser com ponto. Não pode ser com vírgula, porque eu configurei para ser com ponto. O inspect, que traz as informações do transform. O mesh implementa todos os métodos também, tem o construtor. E o mesh ele também tem um nome e um material. E tem um owner também. O light, ele tem o owner, o tipo e uma cor, que também é uma classe
Assim como o Vector é uma classe básica também, RGB, que é o Red, Green e Blue, que são valores inteiros, né? Então, acho que vai de 0 a 255, né? Então, 255, 255, 255 é branco, se eu não me engano. E implementa também os métodos da interface. E a classe Camera, que implementa os métodos da interface também. E tem os atributos Wanner, a projeção, e as posições de câmera, né? Que é FOV, Near e Far. E essas foram as classes implementadas. Agora eu vou testar todos os métodos aqui na minha main. Deixa eu tirar isso aqui. Eu testo todos os métodos aqui nela. Opa. Bom, rodei aqui. Eu começo testando, eu crio um jogo, né? Um jogo padrão criado com a main scene. E eu imprimo ele aqui. Depois eu altero algumas coisas, eu crio uma cena extra e altero algumas coisas nela. Depois eu imprimo o jogo, né? Com a main scene e com a cena extra, fica desse jeito. Depois eu Depois eu removo a main scene e fica só com a cena extra. E eu adiciono a cena extra no arquivo. Depois eu apago todas as cenas do jogo e carrego de novo pro jogo, só que do arquivo. E aqui tá ele carregado do arquivo, certinho, igual tava antes. Depois eu testo todos os métodos de scene que eu não testei lá em cima, e de GameObject e de game. E essa foi a minha implementação. Obrigado!